Fala pessoal, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E o aguardado último trabalho no Batman da dupla criativa Scott Snyder e Greg Capullo, que vai ser uma minissérie chamada Batman Last Night on Earth, teve aí a sua primeira edição lançada nos Estados Unidos há poucos dias atrás. E se você gosta de muitos mistérios e coisas malucas acontecendo, é o que você vai ter nessa primeira edição. E essa minissérie ela já despertou bastante interesse, primeiro porque ela faz parte daquela linha Black, né? Que faz parte também o quadrinho Batman Damned. Ou seja, ela vai ter aquela pegada mais violenta, né? Algumas cenas de violência mais gráficas e também uma linguagem para maiores de 18 anos. E além disso, como eu disse antes, vai ser o último trabalho da dupla criativa lá dos 952, né? Do título mensal do Batman, que é o Scott Snyder e o Greg Capullo. E essa minissérie vai ter 3 edições com mais ou menos aí 50 páginas cada. E pegando então a história, pelo que passaram, né, de prévias de trailers e imagens que mostraram, né, parecia que fazia menção a algum futuro pós-apocalíptico, algumas reviravoltas na trama. Será que foi isso que aconteceu mesmo? Bora então pro resumo da primeira edição da minissérie Batman Last Night on Earth. A história dessa primeira edição começa dividida em 4 capítulos. No início, vemos o Batman investigando um caso bastante intrigante. É dito por um narrador desconhecido que alguém vem desenhando com giz linhas aleatórias por toda a Gotham durante quase um ano inteiro. Santa paciência, hein, Batman? O mais bizarro disso é que, se olhando todo o panorama dessas linhas, elas desenham um Batman morto, e o local onde ficaria o coração dele dá exatamente aonde? No beco do crime. Ele então dirige até lá e encontra alguém o esperando. Alfred, no comunicador, pede para que ele tenha cuidado, e ao chegar mais perto, Bruce vê que é uma criança muito parecida com ele, mas já em decomposição. O Batman pede para que Alfred notifique o comissário, enquanto uma espécie de engrenagem começa a mover o braço do garoto. Ele segura uma arma e aponta para o herói. Alfred fica louco no comunicador e grita para o Bruce se mover, mas este fica sem reação com tudo aquilo, e então a arma dispara. Na página seguinte, encontramos Bruce amarrado a uma cama, e um médico que lembra muito o Coringa diz: "Bruce Wayne, você está aqui, e finalmente acabou." Ele se identifica como Redmond Hood. O médico explica que Bruce vem sendo um paciente no asilo Arkham há quase 20 anos, e recentemente a ala médica das empresas Wayne fabricou um novo remédio experimental chamado Heliox, e parece ter conseguido trazer Bruce de volta à realidade. Bruce, que mal consegue falar, fica negando tudo, até o doutor falar que há alguém ali que estava há muito tempo querendo falar com ele. É Alfred. O mordomo chega emocionado e diz a ele que ninguém o culpa pelo que ele fez anos atrás. Todos compreendem o trauma que ele deve ter passado. Bruce pergunta o que ele fez. Alfred rola um pouco e então diz: "Quando você matou seus pais no beco do crime." Bruce urra incrédulo e diz que não acredita em nada. Alfred então perde a paciência e diz que chegou a hora dele encarar a verdade. Ele arrasta uma cortina próxima e mostra todos os médicos do asilo que já cuidaram dele. E vemos que muitos deles têm a aparência dos vilões do Batman, como aqui a Arlequina. O mordomo fala que dia após dia eles toleram a fantasia que Bruce criara dele ser o Batman e que os médicos eram seus grandes vilões. Mesmo assim, o Bruce murmura que deve ser o plano do Chapeleiro ou do Espantalho para o enganar. Alfred desiste e fala que voltará em breve. Depois, o Bruce é sedado. Ele acorda naquelas celas características do asilo. Bruce imediatamente tenta procurar alguma falha por ali e encontra o buraco. Ele se alegra, mas essa alegria dura pouco, quando ele encontra ali uma moeda e um dinossauro de brinquedo, levando a crer que esta cela acolchoada era a sua Batcaverna. Dias se passam e novamente Alfred visita Bruce no asilo. Ele pergunta se o patrão já se deu conta da verdade. Bruce ainda não acredita e pergunta como ele sabe diversas línguas estrangeiras e artes marciais. O mordomo responde que foi respectivamente com o bibliotecário Elliot, fazendo menção ao vilão Silêncio, e com o instrutor Al Ghul, menção ao Ra's al Ghul. Alfred então disse que trouxe algo que talvez o faça acreditar no que ele está dizendo. Ele diz ter trazido o seu capuz. Ele se levanta e exibe este glorioso traje
de maluco dizendo: aqui está o Batman. O mordomo continua falando que ele deve ver a verdade e, aceitando ela, os dois poderiam sair dali juntos. Bruce fica calado todo esse tempo, até que ele toma as mãos de Alfred e diz que vai precisar do traje agora. Os próximos quadros são da fuga do Batman indo até o andar mais elevado do asilo. Chegando lá, ele vê que não há escapatória. Quando Alfred chega, Bruce diz que já entendeu tudo e pergunta por que ele fez tudo isso. Alfred fica cabisbaixo e responde que foi por não haver mais nada além do asilo. Tudo. Gotham, os aliados do Batman, o mundo, tudo desapareceu. Você está livre aqui. Não há Joe Chill ou votos amaldiçoados. Nenhuma missão a não ser que seja feliz. Para ser apenas Bruce Wayne. Nada de Batman. Por favor, pegue a minha mão, fala Alfred. Bruce apenas se vira e diz para que o deixe ver. Alfred reluta, mas então é mostrado que ele está usando uma espécie de camuflagem facial. Está muito mais velho do que de costume. É explicado que Bruce acordou mais cedo do que planejado. 2 anos para ser mais exato. Uma cópia de Gotham estava sendo criada ali. Ela não teria pessoas reais. Contudo, já teria uma mansão Wayne lá. Ali, Bruce poderia viver feliz. O Bruce fala que não poderia fazer isso, e Alfred sabia que esta seria a sua resposta. Uma coisa intrigou o herói. Por que ele não envelhecera? O mordomo promete contar tudo, mas antes pediu que o deixasse abraçar uma última vez. Me deixe segurar uma última vez o garoto que amo, diz ele. Que momento tocante. E pessoal, antes de continuar esse vídeo, né? Só aquele lembrete rápido de dar aquele joinha, né? Assinar o sininho lá de notificação para você ficar sabendo dos nossos vídeos mais recentes e compartilhar com aquele amigo que gosta de Batman, de quadrinho, que você acha que vai curtir o canal, porque nos ajuda bastante. Valeu! Bom, a loucura só vai aumentando a partir de agora. E falando nela, após escavar do interior de uma grande porção de terra, o Batman aparece em um imenso deserto. Após caminhar um pouco, ele encontra algo que lembra um lampião. E ao esfregar para ver o conteúdo dele, o Batman enxerga a cabeça do Coringa lá dentro. E o mais bizarro que isso, ele está vivo. Ele parece não lembrar quem fez isso com ele, mas está felizão que o Batman está vivinho da Silva. O herói decide levar a lamparina com a cabeça do Coringa para lhe acompanhar, e quem sabe ser útil na sua viagem. Os dois chegam a Coast City, a cidade do Lanterna Verde Hal Jordan, ou resquício do que um dia já foi essa cidade. Lá o Coringa explica que houve uma grande batalha, ao ponto do maior Lanterna Verde, o Mogo, aparecer e ter de distribuir anéis de Lanterna Verde. Aqui já ficamos sabendo que o Coringa nessa HQ vai ser aquele bom NPC que explica tudo o que aconteceu nesse universo. Do nada, bebês gigantes criados com o poder dos anéis atacam os dois. Isso mesmo que eu falei, bebês gigantes. O Batman deduz que com a morte do Mogo, os anéis acabaram nas mãos de pessoas despreparadas para recebê-los. O Coringa aconselha o Batman a cortar a garganta de um, jogar ácido no outro, mas o Batman tem a paciência e desfere ataques não letais. O Coringão fala que a parceria deles vai melhorar com o tempo, a passos de bebê. A grande piada aqui é que aqui é dita enquanto o Batman é pisoteado por um desses bebês. Quando parece que ele vai tomar uma ruim, algo ataca esses bebês gigantes. É um comboio que possui camuflagem de invisibilidade. Dentro de um está a Vixen, que salvara o herói antes, e a Era Venenosa. Ela pergunta se ele não sabe que Ômega possui agentes por toda a parte, ainda mais trajado dessa maneira. O Coringa revela dizendo que este é o verdadeiro Batman. A Vixen pergunta para a Era, que pode comprovar pelo odor a identidade dele, se é verdade. Bom, ela parece concordar, pois nocauteia o morcegão com um golpe certeiro. O Bruce depois acorda no que parece ser um local subterrâneo. Ali vivem a Mulher Maravilha e suas Amazonas. Ela aparece trajando o capacete do Dr. Destino, mas ela diz que já não existe mais mágica, Batman ou Mulher Maravilha. Eis que ela revela o seu visual pós-apocalíptico, e eu achei muito legal, combina muito com a aura guerreira dela. O morcegão pergunta quem fez tudo isso com o mundo. Diana o responde dizendo que foi você, Bruce. Antes de contar mais detalhes, ela caminha com Bruce e diz que onde estão é um dos locais mais seguros que restaram no mundo. Diana fala que o que aconteceu foi que eles perderam e que o mundo está perdido, mas ela e o resto poderiam contar com a ajuda do Batman. Com o resto, ela quis dizer as últimas 100 mil pessoas que sobraram. Ela mostra algumas delas, bem como o que restou da Sala da Justiça. O Batman pede para ela contar como isso aconteceu e como os vilões ganharam. Em uma versão resumida, o Luthor fez uma transmissão em todas as redes, que causou pânico e revolta no mundo todo.
Contudo, o resultado não foi o que o Luthor esperava. Uma nova ameaça na forma de um indivíduo chamado Ômega surgiu desse caos. Não são passados muitos detalhes, mas ele derrotou a aliança dos heróis e vilões remanescentes na Terra. Ele domina a equação antivida, e há rumores de que ele possui controle de quase todos os seres vivos da Terra. E a forma como ele está aqui segurando a cabeça do Darkseid, este vilão não é brincadeira não. Os que sobraram, como Diana, se refugiaram no subterrâneo para sobreviver. Bruce falou que eles deviam contra-atacar. A Diana fala que fizeram isso, e o Batman foi um dos primeiros a morrer nessas tentativas. Pois é, pessoal, este Batman que vemos até aqui é na verdade um clone do Bruce Wayne original. Para quem não viu, no nosso resumo do arco super pesado, feito por essa mesma dupla criativa, é mostrado uma máquina que preserva as memórias e todo o conhecimento de Bruce para sempre haver um Batman, mesmo que o original morra. Esta máquina foi usada por Diana e Alfred, e por isso o Mordomo estava tentando criar todo aquele ambiente familiar e de ilusão, para que talvez este novo clone desejasse ser só o Bruce Wayne. Quer mais reviravoltas? O Superman está declarado morto, e há rumores de que este vilão, Ômega, foi criado em Gotham, e que é um dos discípulos do Batman, ou seja, ele pode ser alguns dos Robins. A Mulher Maravilha devolve o traje original do Batman a ele, e fala que no dia seguinte irá, com a permissão de Hades, se refugiar com as outras pessoas em seu reino. Ela por fim fala que este mundo não vale mais a pena ser salvo, e que gostaria que ele viesse junto com ela. No dia seguinte, vemos que o narrador, lá no começo da história, era o Coringa. Ele diz: "Nós tivemos muitas aventuras, eu e ele. Eu estive ao seu lado quase a vida inteira, e nesse novo caminho, sentimos que era algo diferente. Mas agora não há mais volta, e juntos, nós partimos para um caminho desconhecido. Batman e eu em uma última aventura juntos." E acabamos com essa página inteira muito bacana dos dois caminhando no deserto, mostrando que ele refutou a oferta da Diana e voltou à superfície. E assim acaba o primeiro número aí dessa última minissérie do Capullo e do Snyder com Batman. E certamente a história ela tem um tom que denota isso. Ela tem todo um tom aí de despedida, de homenagem às coisas que os dois já construíram com o legado aí do Batman que eles fizeram ao longo do tempo. E também tem um quê bastante de uma outra HQ que é do velho Logan, né? Old Man Logan. Onde nós temos o personagem título do quadrinho, né? Numa espécie de história de viagem na estrada, né? Num futuro pós-apocalíptico onde os heróis perderam. Tem umas sacadas bem legais que eu gostei, principalmente essa coisa da cabeça do Coringa sendo uma espécie de companheiro de viagem do Batman. Isso é legal tanto visualmente quanto também pro roteiro, que eles vão poder pensar várias coisas criativas para se fazer com o Coringa lá dentro daquela lamparina lá. E outra coisa também é o fato de não ser, digamos, o Bruce Wayne verdadeiro, né? Ser um clone. E isso pode acarretar em várias coisas pra trama bem legais. Eu tive algum problema com aquele começo no asilo lá, porque fica muito na cara, embora seja um conceito legal e é interessante, embora o motivo até seja nobre ali do Alfred, eu sempre gosto quando ele trata o Alfred assim, com o Bruce como filho, assim, eu gosto dessas cenas assim, então eles conseguiram colocar ali, é legal, mas esse começo no asilo é bem previsível, né? Então é mais ou menos, não gostei tanto do começo. Mas enfim, eu espero mais coisas loucuras aí, mais uma coisa mais Mad Max ali, que lembra bastante aquela cena do deserto. Então quero mais loucura aí pela frente na edição 2, é isso que eu tô esperando. E esse foi o resumo da primeira edição de Batman Last Night on Earth. E aí, o que achou dessa história? Gostou desse começo? Deixe sua opinião nos comentários. E se gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu joinha e nos considere apoiar no Padrim. Acesse lá, padrim.com.br/Batcaverna. Até mais, gente. Tchau, tchau.